algumas pedras na guerra, algumas coisas vão bater na armadura, vai doer um pouco, mas não vai te matar. Então tem as músicas que falam, né, essa luta não vai te matar, tal. E é verdade, a luta, a guerra pode vir, mas não vai te matar, não vai te aniquilar. Tá? E aí Paulo vai continuar aqui o texto dizendo: calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. As sandálias eram feitas de couro, revestidas de couro ali, no solado muito firme. Por quê? Uma das artimanhas do exército inimigo era jogar fragmentos pelo chão, farpas, tal, para que quando o soldado fosse correr, isso entrasse no pé e eles não pudessem mais guerrear, ficassem fracos, machucados e assim perdia até a guerra. E aí Paulo está usando essa analogia para a gente, para calçar o pé na preparação do evangelho da paz. Na preparação do evangelho da paz. A paz que o evangelho produz, ela funciona como uma preparação para o combate. É isso que Paulo está dizendo, que a paz que o evangelho gera em mim, ela produz o quê? Ela funciona como uma preparação para a guerra. Então o que me prepara para a guerra? O próprio evangelho, a própria boa notícia de Jesus em mim me prepara para a guerra. É aquilo que me dá a base, aquilo que... mas por que eu sou um cristão? Porque um dia anunciaram o evangelho a mim. Por que eu consigo fazer essas coisas? Porque um dia o evangelho entrou. E quando a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus, os nossos pés são pés poderosos, os nossos pés são pés que correm como a corça. Quando a palavra de Deus diz, correrão e não se cansarão, é porque esses pés são como pés de corça. Por quê? Porque o evangelho está nos nossos pés. O evangelho é a base da nossa vida. E o evangelho é que tem o que carrega o poder de Deus. O próprio poder de Deus é o evangelho de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor trouxe. Quando eu falo o evangelho de Jesus, quando eu penso no evangelho de Jesus, é a própria essência, é a própria vida de Cristo. Quando eu falo assim, o evangelho, o que é o evangelho? É tudo aquele compilado de Cristo aqui em nós. Quando Jesus se revelou a nós, é a própria divindade, a própria vontade de Deus revelada a nós. É o próprio Cristo, enquanto ele estava aqui conosco. Então é esse evangelho, tudo que ele fez, tudo que ele pregou, tudo que ele anunciou, isso é poder. E esse, quando ele fala preparação do evangelho da paz nos nossos pés, é porque os nossos pés serão poderosos para avançar, poderosos para correr. Então não posso... Por mais que eu esteja numa condição de estar firme, parado, mas muitas vezes eu vou precisar correr, avançar. Eu vou precisar, algumas vezes, recuar, né, estrategicamente para que eu possa depois avançar. Então tudo isso que vai me dar é o evangelho da paz. A paz do evangelho em mim. A paz da verdade de Cristo em mim que é capaz de fazer isso. E essa paz do evangelho, por quê? Esta paz do evangelho é que Cristo em nós trouxe paz. Mas paz por quê? Só existe paz porque um dia estávamos em guerra. Só é possível haver paz porque um dia estávamos em guerra. E um dia estávamos em guerra com quem? Com Deus. Eu e você, antes de conhecermos ao Senhor, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E você já viu algum inimigo em paz? Inimigo só vive em guerra. Então, quando nós estamos longe, quando nós estamos fora do Senhor, nós somos inimigos de Deus. Por quê? Porque o homem sua natureza já é pecadora. E não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre pecado e santidade de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. Mas o que foi capaz de fazer essa aproximação? O que foi capaz de fazermos nos tornar amigos de Deus? O Evangelho de Cristo. A vida de Cristo. Através da salvação em Cristo. Então o poder do Evangelho aniquila e anula essa ira e anula essa inimizade que nós tínhamos com Deus. Assim como o pastor Luiz diz, né? Jesus ele era
tanto Deus que podia segurar na mão do próprio Deus sem morrer, sem ser aniquilado. E ele era tanto homem que ele podia segurar na mão do homem sem se contaminar com o pecado. Então ele era inteiramente Deus, que podia segurar a mão de Deus sem morrer, sem ser aniquilado. E ele era homem suficiente para segurar na mão do homem e sem pecar. E esse foi o elo de ligação da amizade entre Deus e o homem. Jesus, o próprio evangelho da paz, nos torna amigo de Deus. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Nós somos amigos de Deus. Isso é uma verdade para a nossa vida. Eu não posso viver uma vida cristã, eu não posso viver uma vida no evangelho de Jesus imaginando que o tempo inteiro eu estou em guerra com Deus. Olha, Deus vai vir, vai... Não! Deus não é isso, Deus é nosso amigo. O interesse de Deus é que nós sejamos transformados. Ele não quer nos aniquilar, ele não quer acabar com a gente, ele quer simplesmente nos transformar, igualzinho a esse aqui que ligou ele a nós, igualzinho a Cristo. É isso que ele tem para as nossas vidas. E o Evangelho da Paz traz essa verdade para nós. Esse Evangelho da Paz que ele tem para as nossas vidas. Aí ele vai dizer o escudo da fé. O escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo, tinham 2 escudos que eram feitos lá. Um escudo grande, essa palavra escudo vem de uma palavra semelhante à parede, à porta, na verdade. Então era como se fossem grandes portas. Tá vendo aqueles soldados que eles têm aqueles escudos grandes que eles se juntam todos e formam uma grande parede? Tipo no filme dos 300 tinha isso e tal. É mais ou menos esse tipo de escudo que eles fecham tudo. E era com 2 folhas de madeira. Por quê? Quando os dados inflamados, que é aqueles dados com fogo, vinha para cima do soldado, ele batia na primeira camada e já logo apagava. Ou então era um escudo feito com uma pele úmida, uma pele molhada, para quando os dados chegassem, fosse apagado essas flechas, que eram umas flechas com fogo, era uma arma mortal para aquela época. Então é esse tipo de escudo que Paulo está se referindo. E ele diz que esse escudo é o escudo da fé. Então olha, o escudo da fé, tenha o escudo da fé. Mas fé em quem? Mas fé em quê? Porque fé por fé, como eu coloquei assim, fé por si só, o único lugar que a fé por si só pode nos levar é ao inferno. Vou repetir. Fé por si só, o único lugar que ela pode nos levar é para o inferno. Agora eu preciso saber onde está a minha fé. O mais importante não é ter fé, porque tem tanta gente aí tendo fé. Tem tanta gente tendo fé em tantas coisas, tem gente que tem fé em si própria, tem gente que tem fé em coisas, tem gente que tem fé em pessoas, tem gente que tem fé em circunstâncias. Olha, eu tenho fé que eu vou conseguir. Tem gente que tem fé em coaching, não sou contra coaching, não sou contra nada disso, é bom pra gente avançar em questões trabalho, blá, 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 mas as pessoas às vezes colocam a sua fé num coach, sua fé nas palavras de um coach. Não, a nossa fé tem que estar na palavra de Deus. A nossa fé tem que ser fundada em Deus. Então, o escudo da fé, ele só vai ser eficaz se essa fé for uma fé em Deus. Se essa fé for direcionada para Deus. Qualquer outro tipo de fé vai te levar para o inferno. Qualquer outro tipo de fé em homens, em pessoas, em circunstâncias vai te levar para o inferno. Essa outra fé vai fazer com que o dado inflamado do maligno alcance diretamente o lugar para onde ele quer ir, que é o seu coração. Então muitas vezes chega coisas no seu coração, mas eu sou um homem de fé, mas eu sou uma mulher de fé, e essas coisas estão acontecendo. Sim, estão acontecendo porque a fé que você deveria ter, você está colocando ela em lugar errado. A nossa fé tem que ser em Deus, a nossa fé tem que vir de Deus. Quando eu não tenho fé, aonde eu peço? Eu peço para Deus. Eu não peço para pessoas. E aí a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir da palavra de Deus. Então a fé ela vem pelo ouvir.
E aí, o que acontece? Ah, a fé vem pelo ouvir. Como que eu faço isso? Como que eu nutro essa fé? Quanto tempo eu tenho de leitura bíblica, de estudo bíblico, de conhecimento de Deus? Porque no momento que eu precisar usar essa fé, onde eu vou buscar? No livro de fulano de tal? Ah, fulano falou. Olha, o pastor pregou e falou uma palavra assim, às vezes não está nem na Bíblia. Ah, a irmã lá falou não sei o quê. É essa fé que você vai usar para resistir? É essa fé que você vai colocar na frente de você? A fé de outra pessoa? Olha, mas Deus fez com fulano assim, 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 assim. Deus fez com um fulano. E com você, como que Deus vai fazer? E comigo, como que Deus vai fazer? Será que eu tenho fé para blindar esses dardos inflamados? Será que eu tenho fé suficiente quando essas flechas vierem com engano, com mentira sobre o meu coração? A própria fé de Deus vai blindar o meu coração? Será que é suficiente esse nível de fé que eu tenho? O que desperta fé em nós é a palavra de Deus. O que desperta fé em mim e você é a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho ouvido umas lives, eu tenho ouvido uns pastores pregar, eu tenho ouvido pessoas falar. Não importa, você pode ouvir tudo isso o dia inteiro, mas não fuja disso aqui. Por quê? Às vezes muitas pessoas estão falando tantas coisas sobre Deus, mas nada de Deus. Eu posso simplesmente falar coisas sobre Deus, mas de nada tem de Deus. Então muitas vezes eu tenho me alimentado com um alimento que, sabe aquela coisa que vem no que o rótulo você olha, que bonito, né? Nossa, eu vou comprar esse negócio. Tá tão bonito o rótulo ali que eu vou comprar. Quando você come, não tem gosto de nada, né? Não faz diferença nenhuma, não tem nutriente nenhum, não tem gosto de nada. É a mesma coisa, muitas vezes a roupagem vem com Deus. Vem com Deus que se olha, nossa, que lindo, o título ficou até legal, empolgante. Mas o conteúdo não tem sabor de nada. E muitas vezes a gente tem nutrido a nossa fé com esse tipo de coisa. E não com a própria palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, ela vai no ponto que ela tem que ir. E muitas vezes a gente deixa e relaxa. Ah, mas eu não gosto de ler. Problema, você não gosta de ler, filho. Você foi chamado para compreender, você foi chamado para ter fé. Onde eu encontro fé? Aqui. Ah, mas eu não sei ler ainda. Não tem problema. Peça para alguém ler para você. Ah, mas eu não consigo entender lendo, porque eu tenho dislexia. Algumas pessoas botam isso, né? Eu tenho dislexia, eu não consigo ler. Algumas pessoas até têm. Outras pessoas têm preglexia, né? Preguilexia. E outros têm dislexia mesmo. Mas é uma dificuldade que você pode pedir para outra pessoa ler para você. Não é a leitura dos olhos, mas é o que você ouve. E quando você lê com os olhos, você ouve internamente. Então peça para alguém ler. Não tem desculpa para você aprender do Senhor. É através da palavra de Deus. Não seja só um ouvinte de pessoas, mas ouça a palavra de Deus. Hoje na internet coloca lá, Bíblia em áudio. Você tem toda a Bíblia inteira para você ouvir. Vai ouvindo, porque isso vai nutrir o seu coração de fé. E essa é a fé verdadeira que Deus tem para a sua vida. E aí ele vai dizer aqui, também além do escudo da fé, tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação. Ele era de couro e de metal, porque aqui é a sede de tudo. Atacado aqui é morte fatal. E esse capacete, ele tem que ser o capacete da salvação. A minha salvação tem que estar aqui, ó. Eu tenho que entender por que eu sou salvo. Eu tenho que entender, você e eu temos que entender por que nós somos salvos. Nós temos que entender por que nós somos salvos. Porque a salvação, ela nos traz o quê? A segurança. Eu sou cristão, eu sou salvo. O que isso te dá? Quando você fala, eu sou salvo, a postura já até, né? Eu sou salvo. Então isso te traz segurança. Você imagina um soldado inseguro. O que ele pode fazer? Nada. O soldado inseguro é aquele que é o primeiro abatido. É o primeiro que vai morrer, é o soldado inseguro. Aí você imagina se você não tem certeza da sua salvação. Você tem dois inimigos. Você tem o diabo como próprio inimigo natural e Deus ainda como seu inimigo. Porque nós sem Deus, nós quando não éramos salvos, nós éramos inimigos de Deus. Aí você está na roça, porque você não vai ter um inimigo só, você vai ter dois. O diabo e o próprio Deus como seu inimigo.
Você imagina o conflito que é viver. Hoje eu estou salvo, amanhã não. Hoje eu estou salvo, amanhã não. Hoje eu estou salvo. Você precisa ter certeza da salvação. E quando ele coloca o capacete da salvação, é porque a salvação ela é aqui, ó. Eu entendo que eu sou salvo. Eu entendo que Jesus morreu por mim e me salvou. Essa tem que ser a certeza do nosso coração. Então, se você ainda não tem certeza, aceite Jesus no seu coração, porque você precisa ter a certeza da salvação na sua vida. E esse é o lugar onde o diabo mais vai trabalhar, para destruir a minha e a sua vida. A certeza da nossa salvação. E a salvação traz segurança para nós. E ele vai dizer aqui também, em último, a espada do Espírito. A espada do Espírito. A espada do Espírito, toda vez quando é falado sobre a espada do Espírito, a espada é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus é a própria espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. E aí Jesus, quando foi tentado no deserto, o que ele fez? Quando Satanás vinha com uma pergunta, Satanás vinha com uma proposta, o que Jesus dizia? Está escrito assim, assim, assim. Aí Satanás vinha com outra proposta, Jesus dizia, está escrito assim, assim e assim. Então a espada é aquela que eu vou enfrentar de frente o diabo. É aquilo que vai fazer com que eu detone o diabo. Como que eu posso detonar o diabo? Com a palavra de Deus. Está escrito. Aí acontece alguma coisa, tá lá no serviço, o patrão fala, assina esse cheque aqui, coloca um pouquinho a mais, porque o valor não era esse, mas tudo bem, a gente dá um jeitinho, tal. O que você vai dizer? Está escrito. Está escrito onde? E o quê? Quando vier para você, a secretária tá dando em cima, seu casamento não tá muito bom, tal, na hora você para e diz, está escrito. E aqui. Está escrito o quê? O que está escrito? Onde está escrito? Por que foi escrito? Eu sei. Eu tenho essa espada. Muitas vezes a gente tem toda a armadura, mas na hora da gente ir atacar para poder resistir, a gente não tem a espada. Deus tem nos chamados para manejar bem a espada. Essa é a espada que vai nos proteger. Está escrito. Toda vez que você estiver diante de uma tribulação, diante de uma circunstância, diante de uma dificuldade, do dia mal sobre a sua vida, você pode olhar para ele de frente e dizer, está escrito. Está escrito, eu não vou ser destruído. Está escrito, eu sou mais do que vencedor. Está escrito, as portas do inferno não vai resistir, não vai subsistir. Está escrito, está escrito. E o Senhor nos chamou para esse tempo de firmeza, de estarmos prontos, de estarmos de pé, de estarmos firmes, para poder resistir às astutas ciladas do diabo. E aí ele vai dizer no final, como que é possível tudo isso? Com toda oração e súplica. Como que eu nutro em mim a armadura de Deus? Com toda oração e súplica. Que a minha e a sua vida possa ser uma vida de oração, de atitude de oração. Em nome de Jesus, que eu possa o tempo inteiro estar com meus olhos, com o meu pensamento voltado a Deus em atitude de oração. E se nessa manhã você se encontra nessa encruzilhada de um dia mau, de um dia de dificuldade, de às vezes ter pensado, não, eu vou largar tudo, eu vou desistir, eu não consigo mais, essa vida não é para mim. Deus está te dizendo, você tem uma armadura disponível para você. Você tem uma armadura aqui na sua frente, revestivos, se veste dessa armadura que é o próprio Cristo, se veste dessas verdades que é o próprio Senhor, e que você vai resistir a esse dia mau, e no dia seguinte, no próximo dia e o amanhã, você levantará cantando a vitória do Senhor, porque a vitória já foi ganha, a vitória já é certa, eu e você somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, que nessa manhã, Deus, o Senhor alcance o coração dos meus irmãos com a tua verdade, Pai, para que nós possamos estar firmes para resistir os dias maus. Deus, nos reveste dessa armadura, Pai, nos reveste dessa verdade que é o Senhor, nos reveste do próprio Cristo, Pai. E que o Senhor possa alcançar a vida dos meus irmãos nessa manhã. E se existe alguém que ainda não te conhece, Deus, que nessa manhã possa se voltar ao Senhor e reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador nessa manhã, Pai.
Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar firme. Pai, que nós possamos estar firme, assim como Paulo repetiu por várias vezes, estais firmes. Porque o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós estamos precisando e que nós precisamos está dentro de nós, que é o próprio Espírito como selo. Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor nos revista da tua armadura, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a sua casa, sobre a sua vida, com fortaleza, com firmeza, com rigidez, com força no Senhor. E que o seu coração possa ser inundado dessa paz que excede todo entendimento nessa manhã. Com essa paz, com essa tranquilidade e plenitude em Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, e que toda mentira do diabo seja aniquilada, que todas as mentiras, os dados inflamados do maligno seja extirpado, seja tirado, seja aniquilado da vida dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que as tuas verdades sejam estabelecidas no coração e na mente dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Foi uma bênção. Revesti-vos das armaduras de Deus, né? Revesti. Calma, meu amor. De toda armadura de Deus. Eu vou publicar, depois eu corrijo. Porque senão eu fico com medo de... entendeu?